Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, nutricionista Bernardo Maia, especialista em emagrecimento, principalmente com linhas low carb, que é a linha que eu mais vejo sentido para a maioria das pessoas. Raras exceções que não deveriam seguir por essa linha. A gente está falando de alguns atletas específicos, pessoas que buscam hipertrofia muito além do natural, enfim, a menor fatia do mercado, tá, da população. E a gente falou bastante na segunda-feira, aí na live de segunda-feira, que está salvo aqui, por que nós devemos ter um consumo menor de carboidrato, tá? E falamos bastante de insulina, e hoje o tema da live é controle de caloria versus controle de insulina, tá? Bom, na live de segunda eu falei que para termos emagrecimento precisamos de déficit calórico. Tá? Isso que era algo essencial, que é algo essencial para o emagrecimento. O que é déficit calórico? Déficit calórico é a diferença entre seu consumo de calorias e o seu gasto de calorias. Consumo de calorias entra tudo que você come, qualquer coisa. A gente não está falando se o alimento ele é bom ou ruim, está falando se ele é natural ou industrializado. Entra tudo que você come no período de 24 horas. Tá? E gasto é tudo aquilo que você faz de gasto de energia durante 24 horas. E aí quando a gente fala de gasto, a gente tem que falar as duas formas de gasto que você tem. Né? Sim, as duas formas, vamos lá. Gasto basal, que é aquele gasto que você tem de calorias para viver. Vamos supor que você ficasse 24 horas deitado. Você gastaria um valor X de calorias de acordo com a sua massa magra. Tá? Sua altura, órgãos, a vitalidade de órgãos, massa magra muscular. O músculo mesmo deitado, mesmo em repouso, ele gasta muita caloria. Então, quanto mais músculo você tem, mais calorias você gasta. Tá? Então, isso se chama de basal. E você tem os seus níveis de atividade. Seja atividade diária, trabalhar, estudar, dirigir. Seja atividade física. Seja atividade física durante a atividade física, que é aquele momento que você está em atividade. Seja o gasto dependente de atividade física pós-exercício, que é a recuperação muscular e ganho de massa muscular, todo o processo de regeneração de massa muscular. Ele vai te dar um gasto alto de recuperação muscular, mais manutenção do aumento dessa massa muscular. Tá? O grande trunfo para vocês aumentarem o metabolismo de vocês, o que eu tomo para emagrecer mais rápido? O que eu faço para acelerar o metabolismo? Construa músculos. É a única forma de você impactar de forma significativa no metabolismo de vocês e ter um gasto maior. Tá? Lembrando que 1 kg de gordura tem 7.700 calorias, então tem a parte hormonal, tem a parte numérica, matemática, calórica, que é gasto versus consumo. Lembrando que o consumo, ele é padrão. Como assim padrão? O pão tem o mesmo valor de caloria para qualquer pessoa, né? O alimento ele tem um valor fixo de calorias. Tá? Já o seu gasto, não. A gente guarda 7.700 calorias por quilo de gordura, todo mundo, não importa sexo, idade, altura, nada. Só que a forma que você gasta suas calorias é o grande diferencial das pessoas. É por isso que tem pessoas que perdem 10 quilos em um mês, tem pessoas que perdem 2 quilos no mês, mesmo fazendo tudo certo. Tá? Por quê? Porque uma gasta mais que a outra. Né? Pensa que você tem 2 carros com tanque cheio. O tanque vai acabar primeiro de quem? De quem rodar mais, de quem gastar mais. Tá? Então, não é só consumo, a gente olha o gasto também, e o gasto é altamente impactado pelo quanto vocês gastam em repouso. Por mais que você treine muito, 1 hora, 2 horas por dia, você fica 22 horas do dia em repouso. Então, o segredo para você aumentar o seu gasto não é ficar 3 horas na academia. É você fazer exercícios físicos que aumentem o seu metabolismo basal, ou seja, aumento de massa muscular, e faça com que o seu corpo aumente a necessidade de gasto de energia, então de consumo de oxigênio pós-exercício, aumentar a queima de gordura e fazer com que você tenha 1 hora, meia hora de treino hoje, mas que o seu corpo continue queimando gordura por 1, 2, 3 dias para frente. Tá? Essa é a melhor forma de gastar calorias. Tá bom? Então, falei um pouquinho sobre gasto, falei um pouquinho sobre consumo. Existem algumas fórmulas matemáticas que se calcula esses gastos, é bem furado, tá? É bem preciso, existe a calorimetria indireta, que é uma máquina que realmente vê quanto naquele momento, naquele dia você está gastando. Isso varia muito de um dia para o outro, mas a gente tem uma base, tá? Mas enfim,
Estima-se ali, o mais comum é por fórmulas matemáticas, vocês encontram isso na internet, chama GET, G-E-T. Umas formulinhas meio furadas, mas que as pessoas usam. E aí você determina quantas calorias a menos você tem que ingerir, tá? Que é ali de 500 a 1.000 calorias, mais ou menos, de déficit que as pessoas geralmente colocam, tá? Enfim, independente de números certos ou errados, o emagrecimento ele depende de déficit calórico, tá? Então legal. Mas por que então a low carb você fala que ela é tão melhor do que dieta flexível, dieta de contagem de carboidrato? Por que quando uma pessoa ela tira o carboidrato ela seca muito mais rápido, mesmo comendo o mesmo valor de calorias, né? Porque isso é comprovado, se você tiver uma dieta com X calorias, com alta em carboidrato, e a mesma dieta com os mesmos X de calorias, mas zero carboidrato, essa aqui vai te fazer emagrecer mais rápido. Então, como que dietas... A gente precisa de déficit calórico para emagrecer. Dietas do mesmo valor calórico geram resultados diferentes, né? Além dessa parte do gasto, a parte hormonal conta muito. Pensa o contrário. Por que tem gente que come de tudo, come bastante, come tudo errado e é magro? A gente está quebrando completamente o conceito de caloria. São pessoas que comem mal, comem fast food, comem besteira e estão no peso. Ah, tem um corpo atlético? Muitas vezes não. É uma pessoa saudável? Com certeza não, mas está no peso, tá? Por causa da parte insulínica. Como é que funciona a insulina? A insulina é aquele hormônio que vai direcionar o carboidrato que você come da sua corrente sanguínea para dentro da sua massa muscular, tá? Para sua massa muscular, outros tecidos também, como o fígado, mas massa muscular é o que mais pega, é o principal, é quem manda mesmo no negócio. Como o carboidrato é guardado dentro do seu músculo com água, o seu músculo ele consegue rejeitar esse carboidrato para inibir, para dificultar a entrada de água dentro da sua musculatura, para não tornar uma musculatura um tecido extremamente grande, tá? Então nós temos defesa chamada resistência à insulina para evitar o crescimento do órgão, né? Ou da célula, do músculo. Então é uma defesa do corpo. A partir do momento que você come carboidrato demais e não tem toda essa demanda de gasto, e é muito mais fácil comer do que gastar, e hoje os alimentos que a gente tem acesso eles são riquíssimos em carboidratos em relação ao passado, falei muito isso na live de segunda-feira, sobre a dieta te engorda. Nossa musculatura, nossos órgãos têm defesa que é resistência insulínica, onde os receptores se fecham, inibindo, dificultando a entrada dessa glicose no músculo, tá? E aí esse carboidrato sobra e o seu corpo tem que se virar com ele, tá? Então, a partir do momento que você está em jejum, a sua insulina está baixa. Quando a sua insulina está baixa, é o seu pico de queima de gordura, tá? Então, hoje, na realidade das pessoas, qual que é a menor insulina de vocês? A hora que vocês acordam, tá? Então, o horário que vocês mais estão usando gordura como energia, não necessariamente gastando muito, porque isso depende, às vezes, da atividade que você tem. Mas, percentualmente, o que você mais está usando é a gordura durante a noite. Por quê? Você está em jejum. Em jejum, a sua insulina está muito baixa. Quando você faz uma ingestão de carboidrato e a sua insulina sobe, o seu corpo, a sua insulina, ela diminui a ação de enzimas e outros hormônios que queimam gordura. Tá? O processo é todo hormonal. Então, comeu carboidrato, a insulina subiu. Insulina subiu, cai adrenalina, cai GH, cai glucagon, algumas enzimas que geram a quebra da gordura, tudo isso cai. Por quê? Porque a insulina mostra que está na hora de metabolizar o carboidrato, direcionar esse carboidrato ou para dentro do seu músculo ou fazer gordura com esse carboidrato. Carboidrato não pode ficar no sangue, caso contrário seria diabético. Então, se não vira músculo, a chance de virar gordura é enorme. Pode ser gordura no fígado, pode ser triglicérides, se é gordura no sangue, pode ser gordura abdominal, enfim, você vai engordar de alguma forma, tá? Enquanto a sua insulina está alta, trabalhando nesse processo, a sua utilização de gordura ela é muito menor, tá? E aí a sua insulina vai cair ao longo de horas. Esse é o principal diferencial das pessoas. Tem gente que cai em 2 horas, tem gente que cai em 6 horas e a queima de gordura predominante vai voltando. Eu falei que tem pessoas que metabolizam isso em 2 horas. É rápido. 3 horas é rápido. Tem pessoas que demoram 4, 5, 6, tá? Ou seja, imagina você fazer uma refeição meio-dia e ter a diminuição da utilização de gordura como energia por 4, 5, 6 horas, até 4, 5, 6 da tarde. Né? Só que as pessoas têm o hábito de comer de 3 horas.
Então, ela vai comer às 3 horas da tarde de novo, ela comeu 9 horas da manhã, ela acordou 6, 7, 8 horas da manhã e comeu. Então, as pessoas, elas ficam a menor parte do tempo delas com a insulina baixa, que é durante a noite, tá? E ficam comendo carboidrato o dia inteiro, fazendo a ação da insulina diminuir e fazendo o corpo diminuir a queima de gordura. Ah, mas você acabou de falar que se a pessoa tiver um déficit calórico, mesmo comendo carboidrato ruim o dia inteiro, ela vai emagrecer. Sim, porque a gente conta 24 horas. Tá? E durante as 24 horas você tem o seu período de alimentação, onde você come um monte de tranqueira, de carboidrato, principalmente refinado, dá pico de glicemia, sua insulina vai ficar bombando, diminuindo a queima de gordura, podendo até produzir isso daí que você consumiu, tá? Existe, é normal isso, mesmo você comendo pouco na refeição, aquilo dá um pico de glicemia tão alto em você que você produz gordura, só que como você vai dormir e durante 24 horas o seu gasto vai ser maior do que a sua ingestão do dia e durante esse período de jejum noturno a sua insulina está muito baixa, você consegue ter um emagrecimento mesmo comendo mal, tendo déficit calórico, tá? Lembrando que eu falei na segunda-feira que quando você faz isso, você ativa muito o seu sistema de fome. Você gosta de comer de tudo um pouco, é muito bonito na teoria. Na prática é passar fome o dia inteiro, passar vontade o dia inteiro, compulsão o dia inteiro. A saciedade hormonal, que é a principal do nosso corpo, que eu expliquei que é pela proteína e pela gordura, quem não assistiu a live compensa assistir para entender isso, carboidrato não dá. Por isso que as pessoas ficam compulsivas, comendo e não vendo a hora de chegar de comer de novo e assim por diante. Tá? Quando a gente faz uma dieta low carb ou very low carb, a gente não tem essa ação da insulina para cima. Então o corpo ele usa a gordura de forma contínua, a gente nunca desacelera. Então a gente nunca entra em produção e nunca desacelera ou praticamente não desacelera. Por quê? Porque a insulina não sobe. Então quando você pega em 30 dias o quanto uma pessoa emagrece com dieta flexível, mesmo tendo déficit calórico, e quando você pega em 30 dias quanto uma pessoa emagrece com dieta low carb, com o mesmo déficit calórico, a low carb ela é maior. Porque o corpo ele fica muito mais tempo em queima de gordura. Enquanto do outro lado, ele vai ter essa oscilação, onde ele pode ter produção pelo pico glicêmico, e depois ele acaba compensando na parte total, no metabolismo total das 24 horas, né, ele acaba pagando essa conta. Porque comeu pouco, o gasto está maior, período de jejum noturno, onde o corpo vai lá e queima bastante gordura. Mas quando você compara isso a uma dieta que tem o jejum calórico, tem a restrição calórica também, tem o jejum noturno e a insulina baixa o dia inteiro. Ou seja, o corpo ele usa a gordura direto. Qual que vocês acham que emagrece melhor? Claro, é nítido isso. A low carb emagrece muito mais. As dietas de baixo carboidrato, low carb, cetogênico e tudo mais, com jejum intermitente, elas emagrecem muito mais, mesmo que vocês façam equivalência calórica. Porque vocês não têm oscilação da insulina. Se a insulina está baixa, hormônios que queimam gordura, enzimas que queimam gordura, elas estão continuadamente gerando energia e calor a partir de gordura. Você nunca desacelera. Então não é uma coisa só que você depende exclusivamente de quantidade, né? Igual aos outros métodos, onde você desacelera o seu corpo durante o dia, na parte hormonal, metabólica, onde você come pouco para passar fome, e aí isso vai dar certo porque você gastou muito, né? Principalmente com atividade física, para quem consegue ficar muito tempo em academia, e às 24 horas isso vai te dando esse saldo negativo de calorias e você vai conseguindo emagrecer. Gente, eu nunca falei que essas dietas flexíveis elas dão errado, tá? O que eu falo é que elas são extremamente difíceis de se fazer, porque quanto mais liberdade vocês têm, mais controle vocês têm que ter. Tá? As pessoas não entendem isso. Elas acham que o difícil é ter a restrição. Nossa, é muito difícil, é muito restrito, né? As opções são pequenas. Não. As pessoas são obesas justamente porque elas têm opção demais. Quanto mais opção a pessoa tem, mais sabedoria nutricional ela tem que ter e mais autocontrole ela tem que ter. E as pessoas não sabem nada de nutrição e não têm o menor controle sobre a alimentação delas, quantidade, horário, combinação principalmente. Tá? Pensa uma pessoa obesa, ela tem todas as opções do mundo. Por que ela é obesa? Porque ela não tem controle nenhum. Então, as dietas flexíveis elas são extremamente difíceis de se seguir, porque você tem todas as opções. E a única variável de controle é a quantidade.
Todo mundo sabe que comer pouco emagrece. Por que ninguém come pouco? Porque ninguém consegue, porque passa fome, porque não consegue controlar, não consegue ter essa rotina engessada. Em resumo, foi isso que eu falei na segunda-feira na live. Quanto mais dieta você faz, mais você engorda. Tá? Quando você vai para a linha low carb, você tem saciedade, né, por causa do perfil dos alimentos que entram na lista de compras. Você tem jejum natural, você tem insulina baixa. Com insulina baixa você não tem pico de grelina, então você não tem pico de fome. E você tem os hormônios que queimam gordura, e enzimas que queimam gordura altos direto, tá? Ou seja, resultado muito mais efetivo. Tá? E tem mais, é normal quebrar a dieta, tá? Todo mundo quebra, ou pelo menos uma grande esmagadora maioria das pessoas quebra. Pensa o seguinte, se você está numa dieta de baixo carboidrato, fazendo exercício, você está gastando o seu carboidrato muscular. Entre aspas, você está abrindo espaço nessa musculatura sua, porque ela nunca está cheia de carboidrato, porque o seu consumo nunca é alto. Imagina você fazer isso uma semana, 10, 12 dias, não sei. E aí você vai e quebra, você come pizza, dá aquela bagunçada. A chance de parte dessa pizza, dessa jacada, entrar dentro da sua musculatura é muito grande. Porque você é uma pessoa ativa fisicamente, tem uma massa muscular legal, porque você treina, só que sua massa muscular ela nunca está cheia de carboidrato, porque sua dieta é low carb. Então quando você vem a quebrar a dieta, grande parte, ou às vezes, em alguns casos, até 100% desse carboidrato ruim, ele tem espaço dentro do músculo, porque você tem aumento da sensibilidade insulínica. O seu receptor está louco para receber esse carboidrato, porque você fica dias com ele muito baixo e gastando. Quem come carboidrato toda hora e quebra a dieta, vira gordura de muito mais escala, o rebote é muito mais pesado. Por quê? Porque tem carboidrato de forma constante, tem mais resistência insulínica, essa musculatura está mais cheia sempre. Tá? Então, para a gente falar entre controle calórico e controle insulínico, o ideal é controle de insulina. Ah, mas então você está falando que se eu só controlar a insulina e controlar mais nada, eu vou emagrecer? Não. As pessoas falam que o contrário. Você controlar somente calorias é suficiente. Eu acabei de explicar que sim. Agora, se você controlar as calorias e a insulina, você emagrece o dobro ou até mais. Como que você faz isso? Quando você tem um baixo consumo de carboidrato e a sua insulina está baixa, eu acabei de explicar para vocês que o consumo de gordura do corpo ele aumenta, tá? Só que eu não estou falando que essa gordura necessariamente, obrigatoriamente é do corpo de vocês, tá? Não, se você tiver uma dieta onde você tem um consumo de gordura muito aumentado, ou seja, você não gera esse déficit calórico, o seu corpo ele vai usar toda essa gordura do alimento e menos da sua, que é uma vantagem, tá? Por quê? Porque quando vocês estão numa dieta de coma de tudo um pouco, quando vocês metem o pé no balde e comem bastante, o carboidrato sobe muito, a caloria sobe muito, vocês engordam e anda para trás. Quando vocês estão numa dieta low carb e vocês erram com gordura, uma receita, um queijo, alguma coisa assim, pela insulina estar baixa, a queima de gordura ela continua. Só que o corpo para de consumir a sua gordura e usa do alimento. Vocês emagrecem devagar. O erro nas dietas com carboidrato, ela te coloca para trás, ela te faz regredir. O erro em estratégias de baixíssimo carboidrato, ela te faz evoluir mais lentamente. Pensa daqui 6 meses, o que você quer? Emagrecer devagar durante 6 meses ou ficar engordando, indo e voltando durante 6 meses? Entende como é muito mais vantajoso? Tudo bem, esse é um dos principais motivos do platô, né? Mas é uma forma de você poder sair uma vez ou outra na dieta e não regredir, andar sempre para frente. Você tem opção. O grande segredo, um dos grandes trunfos da dieta low carb é você ter opção social. Você poder ir num bar, num restaurante, na casa de alguém, enfim, fazer alguma coisa sociável e ainda assim ter opções dentro da dieta de forma que se você exagerar em quantidade, sua evolução ela é mais lenta, tá? Tem que saber, claro, manipular isso tudo, né? Isso tem vários conteúdos aqui, tem live minha sobre isso, onde eu falo sobre como interagir bebida alcoólica com o alimento, para você ter um prejuízo muito menor, ou às vezes nem ter, e assim por diante. Mas sempre que você tiver um excesso calórico proveniente de gordura, né? Ou um consumo aumentado, o seu emagrecimento vai ser mais lento. Então sim, você tem que controlar calorias na low carb, sim, se você quer emagrecer.
né? Eu acabei de falar que o déficit calórico é necessário em qualquer dieta. O ponto é que se você erra um pouco nisso, o processo é simplesmente mais lento. E como que vocês controlam o déficit calórico de forma mais natural em dietas de baixo carboidrato? Vocês têm que controlar o consumo de alimentos que tenham mais gordura do que proteína e ter um consumo de proteína aumentado, tá? Ter um consumo de proteína aumentado é vocês terem as duas refeições principais à base de carnes, que são as principais fontes de proteína e que é o menor teor de gordura. O ovo é uma excelente fonte de proteína, mas ele é 1 para 1, né? Mais ou menos 1 para 1 em termos de gordura e proteína. Não estou falando que não deve se usar, tá? Deve sim. Eu como 8 ovos por dia todos os dias, há anos, tá? Não, para você tem que ser 8, às vezes é mais, é menos. Mas as carnes são as principais fontes de proteína e toda refeição que você faça, seja quantas você precisar fazer, né, quando você tem a fome, tem que ter proteína. A proteína ela gera saciedade, tá? A proteína ela tem caloria, 4 calorias por grama, só que ela não tem uma função energética, tá? Ela tem uma função construtora. Então, apesar dela ter caloria, o nosso corpo não necessariamente vai estocá-la. É possível, mas ele não vai ser usada como energia, tá? E já vou falar sobre como a proteína faz vocês gastarem calorias mais rápido. E a gordura é a nossa fonte principal de energia, né? Quando você tem uma dieta aumentada em proteína, você tem mais saciedade. Naturalmente, a sua fome ela diminui. Então, a frequência de refeições que você tem no dia, ela diminui. O espaço que você tem entre as refeições aumenta, tá? Então, o jejum acontece de forma natural. Só aí já é um grande motivo para você ter o déficit calórico. Menos refeições, com mais saciedade, né? Comer menos e menos vezes ao dia, a chance de você ter déficit calórico é gigantesca, tá? E se você tem um controle sobre os alimentos que tem mais gordura do que proteína, você consegue fazer com que esse déficit calórico aconteça naturalmente, sem você precisar ficar fazendo 1000 contas, passando fome, olhando para o relógio e assim por diante. Quais alimentos têm mais gordura que proteína? Laticínios vão ter, grande maioria, creme de leite, por exemplo, receitas, né, por causa das oleaginosas. As oleaginosas têm muito mais gordura que proteína. Abacate tem mais gordura que proteína, coco tem mais gordura que proteína, óleos, né, a manteiga entra nos laticínios. Então, todo alimento que ele tiver mais gordura que proteína e ele for a base da sua refeição, você pode ter certeza que você vai estourar no valor, tá? Agora, se você tem uma dieta com mais vegetais de baixo amido, né? Então, olhar a lista de compras lá, quais são os vegetais de baixo amido? São os vegetais que têm muita fibra, pouco carboidrato, pouquíssimo carboidrato. Mesmo que você coma muito, isso não vai impactar em nada. Então, você dá preenchimento gástrico. Lembra um dos motivos da saciedade que eu falei na live de segunda-feira? Então, você enche o estômago. Você tem um consumo considerável de proteína. Por mais que as carnes tenham um pouco de gordura, o que ela mais tem é proteína. Então, você está conseguindo saciedade gástrica e está conseguindo saciedade hormonal. E aí, você usa a gordura sim, mas vai ser bem menos escala. Uma coisa, imagina você morrendo de fome às 4 horas da tarde, você vai matar sua fome com castanha. Quantas castanhas vocês vão pegar? Umas 50. Não o quilo do negócio. Isso vai te atrapalhar? Claro que vai. Essa gordura não vai deixar você emagrecer. Agora, se você tiver uma dieta com mais fibras, né, esses vegetais de baixo amido, mais proteína, o seu acesso de fome ele vai ser muito menor. Essas castanhas elas podem entrar como um tempero na sua salada ou como alguma combinação que você fez, não como principal item para matar a fome. E se você realmente tiver muita fome às 4 horas da tarde, você não tem que matar sua fome com as castanhas, você tem que ter uma fonte de proteína junto, tá? Para você diminuir o seu consumo calórico a partir da gordura, tá? Então é isso que eu ensino para os meus pacientes. Os alunos do PQV têm todo o passo a passo disso, que é onde você consegue ajustar o seu consumo calórico através da gordura, controlando pela proteína. Porque o carboidrato é padronizado, né? Pelas regras da low carb, cetogênica principalmente, você vai ter aquele consumo de 30 gramas, 50 gramas para emagrecimento. Então vamos colocar 50 gramas de padrão, né? Isso é fixo. Até esse valor é o que as protocolos low carb cetogênico preconizam para emagrecimento. Você vai ter nas fontes de baixo amido, onde você vai ter volume, né? Fala assim, vou comer 2 fatias de pão, deu 50 gramas. Tá, você vai morrer de fome. Não tem nutriente nenhum, você vai morrer de fome. Não é por aí. Não é só a contagem do carboidrato. Você tem que ter a lista que fala, esses alimentos você pode comer. Porque aí você vai pegar uma abobrinha que em 100 gramas tem 1,5 gramas de carboidrato. Então você vai ter uma gama de vegetais, que você vai ter volume
e você vai ficar bem abaixo desses 50 gramas. Então você vai ter preenchimento gasto, você não vai ter fome. Colocou as proteínas, aumenta ainda mais a saciedade e coloca um dos principais alimentos que tem, que é riquíssimo em vitaminas, minerais e proteína. O nosso corpo ele é feito de proteína e água. Você tem que tomar água e você tem que comer proteína, tá? Várias vezes ao dia. Pronto, você já deu o básico que você precisa. Depois você ajusta na gordura com essa conta, né? Onde a sua gordura com carboidrato ela tem que ser menor que o seu consumo de proteína diário. Acabou. Você acabou acertando o seu valor calórico, gerando déficit calórico de forma natural. Sem precisar ficar fazendo 1000 contas, sem precisar ficar pesando comida, sem precisar ficar essas dietas de 3 horas e assim por diante, entendeu? É uma forma mais natural, onde o seu corpo te avisa a hora de comer, onde ele te avisa a hora que você está com fome, não está. O jejum acontece, então você não tem que ficar levando marmita para lá e para cá. As coisas ficam muito mais práticas. Tem regras? Sim. Né? Todo emagrecimento pede algum tipo de restrição. O que vai mudar são os tipos de restrições. Vocês têm que ver em qual tipo de restrição vocês se adequam mais. Ah, eu me dou muito bem com coma de 3 em 3 horas, tudo pouquinho, pesado, combinado, todo dia e gastar muito, treinar muito. Tudo bem, se isso funciona para você, ok. Tá? É que a maioria das pessoas não se enquadram nessa metodologia. Né? E quem se enquadra é porque geralmente 90% dos casos tem uma sensibilidade à insulina muito alta. Então não é que é uma característica de, se ela faz dieta muito bem. Não, ela quebra a dieta direto. Ela não consegue seguir aquele protocolo nem um pouco. Só que a genética dela faz com que ela mantenha o peso dela. Tá bom? Isso é para explicar sobre controle calórico e controle insulínico. O que compensa mais? Em resumo, você tem que ter déficit calórico. Mas se você tiver déficit calórico, controle de insulina é muito mais inteligente, é muito mais rápido, é muito mais fácil. E se você tem o controle de insulina, sabendo ajustar o consumo de gordura através da proteína e do carboidrato, você gera o déficit calórico de forma natural e intensa. Então você emagrece ainda mais rápido. Tá certo? Entenderam? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Que a gente vai para o segundo tema da live, que hoje eu vou emendar. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Se alguém não entendeu, se alguém já sabia sobre essas coisas, me fala. Não entendeu? Que a gente já vai para o segundo tema. O segundo tema para quem chegou agora é: quais alimentos eu devo priorizar para emagrecimento? O que você tem que comer para emagrecer? E que ajuda você a emagrecer mais rápido? Quais alimentos? Gengibre, pimenta, canela, chá verde... O que mais? Vou falar sobre isso tudo. O negócio de comer de tudo um pouco só dá compulsão. Passar fome e vontade por opção é muito difícil, gente. As pessoas passam fome e vontade quando elas não têm condição de ter o produto. Né? Ou porque é caro, ou porque não tem acesso, enfim. Né? Problemas, infelizmente, que existem. Agora, quando você tem um negócio na sua frente, você tem condição de comprar, você tem condição de comer, ele está fácil acesso, e mentalmente, você está morrendo de fome, e você tem que mentalmente ser forte... Não dá. Orientações do PQV. Vamos falar do PQV? Galera, amanhã eu vou abrir as inscrições do PQV assim que eu acabar a live, tá bom? A live de amanhã, 4 pilares de emagrecimento, ela começa às 8 horas em ponto igual essa. Eu vou acabar a live às 9 horas ou em torno das 9 horas. 9h10, por aí, tá? Vou falar os 4 pilares do emagrecimento. E durante a live, até ou no final, se alguma pessoa que já fez o PQV quiser conversar comigo, falar o que achou, o que ajudou e tudo mais, está feito o convite. Assim que eu acabar a live, a minha assistente ela vai disponibilizar o link no meu Linktree, o link da bio do meu Instagram. Ela vai colocar lá, pum. Assim que eu acabar aqui, eu vou mandar uma mensagem para ela. Ju, ok. Ela vai lá e vai colocar o link. Por que a gente vai fazer desse jeito? Porque as 100 primeiras vagas, ela vai ter um valor promocional, tá? Vai custar R$ 197 ou em até 12 de R$19,70. Você pode parcelar isso aí em até um ano, que é o tempo que você tem de acesso, tá? O programa tem acesso durante um ano, a partir de agora. Então, R$19,70 em até 12 de R$19,70 ou à vista R$197. Bateu 100 vagas, a 101 ela vai voltar ao preço original do PQV, que era R$297,
tá? Então, eu tirei o programa do ar, coloquei treinos nele. Então, o programa ele é uma metodologia online 100% baseada em low carb, cetogênico, jejum intermitente, onde vocês aprendem todas essas coisas que eu estou falando. Tudo isso tem no meu perfil, tem lá de forma organizada, um passo a passo de como você tem que fazer a lista de compras, tá? Quer ir por esse caminho, vai, quer ir por cetogênica, vai, quer fazer jejum, é assim, reposição de sais, tal, tudo extremamente explicado, tá bom? Aí, beleza. O que tem de novo? 70 treinos, tá? Com uma planilha iniciante, intermediária e avançada. Então, vocês vão combinando os treinos conforme essa personal foi montando. Ela te ensina a classificar se você é iniciante, intermediário ou não. Você monta e treina, tá? No momento de pandemia, restrições ou tempo, treinar em casa não é tão ruim quanto vocês pensam. Ela dá várias dicas de como vocês conseguem aumentar a intensidade do treino mesmo em casa. E um resultado muito melhor. Então eu tirei o programa do ar, colocamos esses 70 treinos lá, aulas, vídeos de spin, de jump, coisas que você compra na internet, tem em casa e você faz seus treinos. E estou relançando ele, tá? Então 100 vagas com valor promocional. E depois continua 297 e segue o jogo, tá? Então, se você quiser... me perguntaram hoje, eu consigo comprar depois? Consegue. Se você quiser comprar na segunda, na terça, na sexta que vem, você consegue. É que essas 100 vagas, pelo histórico passado, ela deve acabar em mais ou menos 1 hora e pouco. Tá? 1h30. O último que a gente fez com esgotamento de vagas deu perto de 2 horas. Então é isso. Se você quer o valor promocional, fique esperto com o celular na mão, que assim que eu desligar a live, você vai lá, clica no link e já vai direcionando, tá? Perdeu as 100 vagas, consegue comprar, mais valor de 297 ou até em 12 de 27,90. Fechado? Quero ver todo mundo lá dentro. Vamos! O PQB foi a mudança da minha vida, gratidão sempre, estilo de vida saudável. Vamos para a segunda parte do emagrecimento da live, que seria o tema de hoje. E aí eu vou ler umas perguntas depois no final. Isso que eu acabei de falar era o tema da live de ontem, tá? E a live de hoje seria: quais alimentos eu vou priorizar para emagrecer? Então vamos lá. A gente acabou de falar que para você ter um emagrecimento, você tem que ter o déficit calórico, né? E o controle da insulina. Mas a base de tudo é o déficit calórico, certo? Então, acabei de falar isso, que você tem que ter déficit calórico para emagrecer, mas se você fizer déficit calórico com restrição de insulina, o negócio é muito mais rápido, mais fácil e vai embora. Aí você seca e acabou. Tá, agora, e eu falei sobre gasto, porque déficit calórico é o que você consome, e o gasto é o que você gasta. E o seu gasto ele é o basal, órgãos, massa muscular em repouso, atividades, massa muscular durante que você está treinando, recuperação muscular, tudo isso é gasto. Agora pensa o seguinte, e se tivesse um alimento ou um grupo de alimentos que te fizessem gastar calorias ao momento que você ingere eles? Alimentos termogênicos, né? Termogênico, gênico, gênese é produção, termo é calor. Gastamos gordura para gerar energia e gerar calor. E se a gente consumisse alimentos que aumentassem a nossa geração de energia e de calor? A gente emagreceria comendo. Quanto mais você come, mais rápido isso acelera e mais você emagrece, certo? Isso é o que te vendem, tá? Não é assim. Alimentos termogênicos, eles são alimentos que eles podem impactar sim na sua geração de energia e calor, principalmente calor, tá? Energia também, tem alguns que aumentam a energia. Porém, gente, 1 kg de gordura tem 7.700 calorias. Eu não vou lembrar de cabeça todos os valores, mas uma vez eu li um estudo do gengibre, né, de um grupo de pessoas que faziam alto consumo de gengibre ao longo do dia por alguns dias consecutivos. Era gengibre na forma de alimento, era gengibre na forma de chá e, gengibre para dentro, tá? A média e aí eles faziam controle por calorimetria indireta, tal, né? Então, eles fizeram um tempo com o número de atividades sem nada, sem tomar gengibre nada, mas aquela rotina que eles já tinham. Depois eles mantiveram a mesma rotina com aumento de ingestão de gengibre. Então foi um estudo curto, poucas pessoas, né? Não, nada gigantesco, porque não tem como se controlar isso, mas para eles terem uma noção real disso daí. Então não é um estudo de alta comprovação científica, evidência científica, mas foi um estudo. E eles pegaram uma média de aumento onde o gengibre ele proporcionar uma queima calórica diária a mais de incríveis 14 calorias. Parece brincadeira, né? 14
calorias a mais. Tá? 1 kg de gordura tem 7.700 calorias. 14 calorias, se você levantar da cadeira, da cama que você está me assistindo e sentar de novo, você já gastou isso. Gente, teoricamente, isso é verdade. Existem alimentos como o gengibre, como a pimenta, como o café, o chá verde, o chá preto, que tem cafeína, que eles vão aumentar ou a sua produção de calor, ou a sua produção de energia, né, de estímulo. Porém, na prática, isso é muito vazio, isso é muito pouco. Não vai te gerar um emagrecimento porque você está comendo isso. É por isso que quando vocês me mandam assim, tal produto funciona? Tal suplemento X que lançou funciona no emagrecimento? Fazer isso funciona no emagrecimento? Eu só mando assim. Nossa, ele é chato, ele não é a favor de nada. Não é isso, gente. É que não muda nada. Vocês vão se entupir de pimenta. A gente está colocando pimenta no café. E gengibre, pimenta e não sei o que lá no café. Primeiro que a quantidade que vocês colocam é pífia, porque a xicrinha de café coloca um pouquinho de cada uma, a quantidade de ativo que tem ali não é nada, né? E aí, para fazer toda essa confusão, gastar rios de dinheiro em cápsulas que tem extratos porque os extratos eles são mais concentrados, né? Então uma coisa é você pegar a pimenta e colocar no seu café. A quantidade de ativo da pimenta é mínima que está ali. Aí você vai e pega e compra um suplemento que já tem um ativo concentrado dentro da cápsula, ele é muito mais concentrado, mas ainda assim é muito pequeno. Não vai te fazer emagrecer, ele não vai gerar impacto relevante nesse déficit calórico que eu estava explicando para vocês. Tá? Não vai. Porque para você ter esse déficit calórico, além da parte hormonal, que é extremamente importante, muito mais importante, falando somente de calorias entre consumo e gasto, não muda nada. 14 calorias, tá bom que a cafeína ou que outro produto seja um pouco mais, 20, 22. Gente, não vai gerar um produto desse, não vai gerar várias calorias de déficit. O que fazia isso eram produtos que foi tudo proibido. Eram produtos que faziam que você aumentasse a sua temperatura corporal. Então, em vez de você ter 36 graus e meio, né, em repouso, você ia para 37,5, 38 graus. As pessoas ficavam transpirando, tremendo, né? Geração de calor. Esses produtos davam falência renal, sobrecarga hepática, alteração de batimento cardíaco, dava hipertensão precoce. Tudo proibido. Os termogênicos de verdade. Termo, calor. Gênico, gênese, produção. O que realmente fazia a produção do seu corpo aumentar, tá tudo proibido. Né? Por isso que eu falei de uma vez no grupo falei no quadrinho de perguntas. Ah, tal coisa funciona? Vale a pena? Se é liberado, não funciona. Se é proibido, funciona, mas te mata. É verdade isso, tá? O que esses produtos fazem? Esses produtos, eles fazem com que você tenha uma disposição maior. Quando você toma uma cápsula de cafeína, quando você toma um chá verde, um chá preto, ou você toma uma cápsula concentrada em citrus aurantium, que é um extrato da laranja, que ele é um estimulante, sinetrol, cafeína, chá verde, tudo isso, eles atuam como estimulante do sistema nervoso central. Você fica mais disposto, você fica mais ligado. E você às vezes está meio cansado, às vezes está meio na preguiça, então você vai fazer uma caminhada, fazer uma corrida, fazer um treino com preguiça, o seu gasto, sua demanda energética ela vai ser menor. E se você entra pilhado nesse treino, a chance de você ter um gasto calórico muito maior é grande. Tá? É por isso que as pessoas se sentem muito bem tomando estimulantes, porque elas treinam muito mais forte. E de forma indireta isso ajuda. Né? Ah, vou tomar um café, por exemplo, eu treino cedo. Eu tomo café antes de treinar, porque me acorda. O café ele queima a minha gordura? Não, mas ele faz eu treinar melhor. E se eu treino melhor, eu queimo gordura muito mais fácil. Porque aí sim, toda essa massa muscular trabalhando, lesão muscular e tal, vai gerar um déficit calórico muito mais intenso. Entende? Então, não caiam nessa. E cuidado com o estimulante demais. Por quê? Quando você está com pouco sono, cansaço, estresse, dormindo pouco, enfim, sobrecarga, você está cansado. Então, o seu sistema adrenal está produzindo cortisol demais para fazer com que você suporte toda essa carga. Que hoje a carga nossa de estresse é muito maior do que a gente foi suportado. A gente foi feito para estresse agudo, momento de fuga, vida ou morre, né? Coisas momentâneas. Hoje a gente tem estresse agudo. A gente acorda pensando numa coisa, dorme pensando nessa coisa, então isso fica funcionando direto.
E aí você começa a ter a diminuição da sua produção de cortisol por cansaço, por fadiga adrenal. Então, naturalmente, você vai se sentindo mais cansado ao longo dos dias, porque você está em expressão de sono. O sono é quem recupera esse sistema. Então, você está dormindo mal, você está dormindo pouco, você está gastando muito estresse. Então, você começa a ter uma queda desse hormônio. E aí, o que você faz? Não, vou tomar um pré-treino aqui, uma cafeína tal, para dar uma acordada. Você mete um choque no sistema nervoso, o sistema nervoso manda liberar mais cortisol. Você só acelera o seu processo de fadiga. Então, cuidado, se você toma estimulantes sendo uma pessoa que dorme bem, está de bem com a vida, está tudo tranquilo, está saudável, recupera bem sua musculatura, seu treino, o tempo de descanso entre os treinos, sua dieta está ok, está tudo beleza, esses pré-treinos termogênicos que são estimulantes, eles vão te ajudar. Agora, se você usa esses produtos para compensar falta de sono, estresse, motivação, tal, isso pode te levar para o buraco, tá? Tanto é que tem gente que só consegue sair da cama, só consegue ir para uma atividade física tomando doses sobre doses desses produtos, tá? Então, só uma curiosidade aí sobre esses produtos que se dizem termogênicos, tá? E se esses produtos são hiperconcentrados nesses ativos, têm baixíssimo efeito, imagina os alimentos termogênicos, tá? Tenham na dieta de vocês, sim, esses alimentos. Eles têm propriedades funcionais, eles têm nutrientes. Tá? É o que eu falo para as pessoas. Tenham especiarias, temperos. Usem isso na alimentação de vocês. Isso é comida. Ter isso no dia a dia de vocês, isso é muito bom. Mas não espere emagrecimento disso. Se isso daí funcionasse, estava todo mundo magro. E vai numa academia, 90% está obeso. Está lá há anos. E não coincidência, os obesos estão na esteira, estão no aeróbico. Repara, as pessoas mais magras são as que treinam mais pesado. Não é coincidência. É o músculo que te emagrece, que aumenta seu gasto. Lá na esteira, baixíssimo, tá? Então qual alimento que eu como que não vai me ajudar? Nenhum ajuda? Ajuda, tá? Ajuda por qual via? A gente tem um negócio chamado efeito térmico do alimento, ETA. O efeito térmico do alimento é quanto o corpo gasta de calorias para digerir o consumo daquelas calorias. Processo digestivo. Seu corpo gasta para fazer digestão. Tá? Então ele gasta para fazer digestão e todo o processo de absorção. Então o quanto o seu corpo gasta proporcional àquele nutriente, ele vai te dar um gasto. Né? Então assim, uma subtração. Você ingeriu X calorias, mas você gastou Y calorias, você vai fazer uma subtração disso daí. Tá? Isso existe, efeito térmico do alimento. Qual que é o alimento, o grupo que menos gasta? Carboidrato. É praticamente zero. O corpo ele gasta praticamente 0 calorias, 0 de esforço para quebrar carboidrato. Tá? Então, carboidrato, 0 esforço, é o que libera insulina, é o que gera compulsão, é o que pode fazer com que você engorde, enfim. É por isso que eu falo tanto do controle de carboidrato para o seu emagrecimento. Gordura, mais ou menos 6, 8%. Tá? Já é alguma coisa, mas não é o maior. Tá bom? Proteína, em torno de 15% do seu gasto. Então, em torno de 15% do seu gasto relacionado à digestão vem do seu consumo proteico, do seu metabolismo, né? Então, 15% do seu metabolismo pode vir de sua quebra relacionada à proteína. A digestão da proteína é o que mais eleva o seu gasto calórico em termos de estímulo via alimento. Não é o gengibre, não é a pimenta, não é a canela. Canela nem mexe nisso, a canela, a propriedade dela é melhorar a sensibilidade insulínica. Então, pessoas que têm o consumo de proteína aumentado ao longo do dia, uma dieta com a tendência mais proteica, elas vão gastar muito mais calorias do que o normal para fazer a digestão dessa própria proteína. Então, a proteína ela não tem função energética, por mais que ela tenha caloria, ela não vai ser estocada, é muito difícil. É possível bioquimicamente, mas na prática é muito difícil. Ela vai ser usada como construtora, para fazer hormônio, células em geral, tá? E ainda é o nutriente que mais vai fazer com que você gaste calorias no processo digestivo. Viu como esse tema ele casa com o anterior, onde eu te falei que para você ter um déficit calórico natural e controle insulínico, você tem que ter o controle insulínico, a lista de compra certinha para você ter os vegetais de baixo amido e não ter liberação de insulina, porque o carboidrato que mais libera insulina. Então o carboidrato está nos vegetais. Então você pega esses vegetais, os corretos e aplica. Proteína em todas as refeições, né? E controle de alimentos que tenham mais gordura que proteína. Pronto.
Menos refeições no dia, refeições menos calóricas, com proteína em todas, onde seu gasto calórico ele vai aumentar, porque você está tendo uma dieta mais proteica. E aí sim, esse efeito térmico do alimento pode fazer com que você tenha mais gasto calórico em relação a todos os outros alimentos e até suplementos que você tome. Tá vendo que uma coisa vai somando em cima da outra para potencializar a sua perda de peso? Não é à toa que quando uma pessoa faz uma dieta low carb, cetogênica bem feita, ela perde 6, 8, 10 quilos de gordura, não estou falando de água, tal, no mês. Não é coincidência. É hormônio, é a parte calórica, é a parte do efeito térmico do alimento, é a manutenção da massa muscular, por ter uma dieta mais proteica, você não perde músculo e você não tem queda do seu metabolismo basal. É tudo junto. Então você pega todas as ferramentas do seu metabolismo e coloca em conjunto na mesma direção para gerar emagrecimento. Não dependendo somente de déficit calórico. Ah, come menos, gasta mais. Tá bom, e o resto? Ah, o resto faz qualquer coisa. Só come menos, controla os macros. Come meio sonho de valsa que vai dar certo. Tá, vai sim. Então é isso, é você usar várias estratégias ao mesmo tempo, de forma natural, que elas acabam se encaixando quando você aprende a montar todas essas coisas. Monta o seu cardápio e segue a vida. Ai, quebrei a dieta. Segue a vida. Volta. É normal quebrar. Lembra que eu acabei de falar? É normal quebrar. E ainda se você tiver uma sensibilidade boa treinando e tal, ainda isso ainda pode passar despercebido. E fica uma coisa muito mais natural e assim por diante. Tá? Então, quais alimentos devo priorizar para emagrecer? Os alimentos ricos em proteína, principalmente de origem animal, que são os principais. São os que mais vão te dar vitaminas, minerais. As carnes e ovos são os alimentos com maior densidade nutricional que existe na natureza. E além disso tudo, ainda vai fazer esse ter um efeito térmico do alimento, ou traduzindo, aumento de gasto de calorias para digerir o próprio alimento consumido. Isso vai somar no seu gasto total do seu dia, aquele gasto basal que eu falei, aquele gasto de você caminhar, dirigir, trabalhar, tudo mais. Soma-se aí o gasto efeito térmico do alimento, onde ele é mais impactado pelo consumo de proteínas. Certo? Entenderam? Faz sentido para vocês isso tudo? Para quem entendeu, levanta a mãozinha. Para quem não entendeu, faz uma mãozinha para baixo, né? Para eu ver se vocês conseguirem entender a live de hoje. Se vocês conheciam esse efeito térmico do alimento, já tinha ouvido falar disso? Não tinha. Fala um pouquinho aí do que vocês conhecem sobre o que eu falei, né? Tanto da live de segunda, para quem assistiu a live de segunda, por favor, fala um pouquinho, e principalmente a de hoje, onde eu somei os dois temas, é o que eu falei. Todas as lives dessa semana, elas têm relação uma com a outra. E infelizmente eu não pude fazer ontem por esse problema do carro, mas eu sabia que não teria problema nenhum eu juntar os dois temas hoje, porque eram temas que se completavam, não eram temas aleatórios. Tá certo? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Ó, um monte de joinha pra cima. Deixa eu puxar aqui. Ó, prefiro gengibre para colocar na tulipinha. Ótimo, cara. Vai ficar uma delícia. Esse é o negócio. Use o alimento para somar, mas não com essa neura de emagrecimento que não vai mudar nada. Outra, pode dar uma baita de uma dor de estômago. Entendeu? Por causa que são alimentos que geralmente são mais pesados. Vamos lá. Aqui, deixa eu ver o que vocês estão falando. Ó, beber água, é isso aí. Até levantei da cama, gastou 14 calorias. Chimarrão, mesma coisa, tudo igual, gente. Qualquer chá que vocês peguem, não vai impactar em nada o metabolismo de vocês. Tomem, tem funções fitoquímicas, tem a parte funcional, indutores de sono e tudo mais, mas emagrecimento não, emagrecimento é complexo demais. Pensem, se fosse tão simples assim, tava todo mundo magro, todo mundo. Se fosse só tomar o chazinho como tomar a cápsulazinha, todo mundo tava magro. Todo mundo tem acesso ao chá. O chá custa R$50. Todo mundo, esses suplementos que prometem 1000 coisas custam R$100.
Entre aspas, todo mundo tem acesso a isso, tá? Lógico, tem exceções, tá? Vamos, né, ter bom senso para entender o que eu estou falando. Mas hoje todo mundo tem, ou a maioria das pessoas tem condições de alguma forma de adquirir um produto desse. Por que ela não está magra? Né? Porque se a obesidade ela está relacionada às principais causas de morte no mundo. Se o simples chazinho, o simples da cápsulazinha vai resolver, por que o Estado vai ficar gastando milhões de dólares, de reais com saúde pública? Se é só tomar o chazinho. Pensa, gente, não é tão simples assim. Invistam em serviço. Pega isso, contrata um personal bom para ele te passar um treino, para ele te acompanhar no treino, vai no nutricionista, vai no médico que te peça exames corretos, né? Entenda o negócio. Porque isso daí não vai. Tem um alimento, coma o gengibre, coma a pimenta, tome o café, tome chá. Isso tem função, mas não vai te emagrecer. É isso que é a mensagem que eu quero dar hoje. Genética muda sim, tá? Genética, mudar com genética, não muda nada, muda de 20% a 30%. A epigenética é o que manda no resultado. A epigenética é o que você faz com a sua genética e meio ao ambiente. O que você come, o que você faz, seu estresse, como é que você dorme, atividade física, se você come de acordo com o seu metabolismo, né, a sua curva de insulina. Então, os seus hábitos é o que determina o resultado da sua genética. Não é porque o seu pai é hipertenso que você vai ser, não é porque a sua mãe é diabética que você vai ser. Tá? Então, as doenças metabólicas não são doenças genéticas transmissíveis assim por diante. Você carrega uma carga genética sim, você pode carregar, mas se isso vai ser aflorado ou não, 70% a 80% é o que você faz. Ó, todo mundo mandou joinha, ninguém até agora mandou o para baixo. Opa. O pessoal falando que entendeu. Tem umas perguntinhas aqui, mas bem aleatórias, tem nada a ver com o tema. Ó, a gente já conseguiu só seguindo fazer tudo. Gente, quem é esforçado, vai. Bom, é isso. Amanhã, às 8 horas da noite, tá? Live 4 pilares de emagrecimento, onde eu vou fazer um resumo e juntar todas as peças. Acabou a live, em torno de 9, 9 e 10 mais ou menos. Eu vou liberar o link do PQV, 100 primeiras vagas, 197 ou até 12 de 19,70. Bateu 100, a gente já troca lá e volta ao preço original de 297 ou em até 12 de 27,90. Então, se você quer fazer parte, fica com o celular ligado ali, perto no dedo. Na hora que acabar a live, já corre, porque se chegar na 100ª e você não conseguiu, o negócio é automático e a gente já mexe no valor. Boa noite para todos. Até amanhã, às 8 horas da noite.